Número de motoristas com IPVA atrasado aumentou 5 vezes em São Paulo neste ano. Aluguel residencial ficou mais caro em abril. E você vai ver também. Lucro líquido da Petrobras no primeiro trimestre desse ano chegou a 44 bilhões e meio de reais. Presentes para o Dia das Mães estão mais caros neste ano. O levantamento é da Confederação Nacional do Comércio. E ainda, Ucrânia denuncia que forças russas continuam com ofensiva contra uma siderúrgica em Mariupol. Grupo de 4 astronautas voltam à Terra após ficarem quase 3 meses no espaço. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta sexta-feira no Brasil e no mundo. O número de motoristas com IPVA atrasado aumentou 5 vezes em São Paulo neste ano. A avaliação de especialistas é que, por causa da crise, as pessoas têm priorizado as despesas essenciais, como água e luz, deixando assim o imposto em segundo plano. É importante lembrar que o cálculo do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, tem como base o preço do carro no mercado. E o valor venal dos veículos teve alta de 22,5% neste ano, o que contribuiu para aumentar o imposto. E o reflexo foi a elevação na inadimplência. Em 2021, um total de 1.200.000 motoristas estavam com o IPVA atrasado nessa época do ano. Agora, em 2022, o número chega a 6.400.000 proprietários de automóveis, um aumento de quase 427%. Com isso, mais de 6.200 bilhões de reais deixaram de entrar nos cofres públicos neste ano. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado avalia que a situação ainda pode mudar. Isso porque muitos motoristas podem negociar o parcelamento dos débitos e porque o calendário do IPVA ainda não foi finalizado. Para os especialistas, o aumento na inadimplência é reflexo do momento econômico do país. Com a alta da inflação, muitas pessoas priorizam o pagamento das despesas consideradas essenciais, como água, luz e alimentação. O imposto dos carros acaba ficando em segundo plano no orçamento das famílias. E um estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que, em abril, o valor do aluguel residencial subiu 0,82%. A variação representa uma estabilidade diante da alta de 0,81% do indicador em março. Com o resultado, o índice passa a acumular aceleração de 8,24% em 12 meses, a maior desde a série histórica em janeiro de 2019. Entre março e abril, a taxa de variação mensal registrou aceleração somente em Porto Alegre, onde subiu 0,82%. Já as taxas interanuais aceleraram em todas as cidades componentes do indicador, entre março e abril, com destaque para São Paulo, de 4,9% para 6,54%. O lucro líquido da Petrobras no primeiro trimestre desse ano chegou a 44 bilhões e meio de reais. É o maior lucro já divulgado por uma empresa de capital aberto. O resultado foi 3.718% maior do que o apurado no mesmo período do ano passado. A petroleira destacou que o lucro líquido foi reflexo, principalmente, da melhor eficiência operacional, maior produção e exportação de petróleo, menores custos com importação de gás natural liquefeito, ganhos cambiais devido à valorização do real frente ao dólar e os preços do petróleo no período. A Petrobras destacou que apresentou resultados positivos no primeiro trimestre graças à sua estratégia de maior eficiência, redução de custos e foco em negócios mais rentáveis, como a produção de petróleo e gás natural no pré-sal. A Polícia Federal apreendeu ontem, no interior de São Paulo, 77 quilos de ouro avaliados em 23 milhões de reais. 6 pessoas foram detidas e liberadas. A Polícia Federal investiga agora a utilização proibida de uma aeronave que já é objeto de sequestro criminal. 2 veículos foram abordados no quilômetro 74 da rodovia Castelo Branco, na praça de pedágio em Itu, sentido capital. Dentro dos veículos foram encontradas 3 malas com barras de ouro, totalizando 77 quilos. Uma 4ª mala com documentos também foi apreendida.
A mesma carga havia sido transportada em um avião particular suspeito, modelo King Air turbohélice, que estava sendo monitorado pela Polícia Federal. A aeronave havia pousado no aeroporto estadual de Sorocaba. Junto com a carga, 6 pessoas foram detidas e levadas para a delegacia da Polícia Federal, em Sorocaba, onde foram ouvidos e liberados, e o material encaminhado para a perícia em laboratório da Polícia Federal. Ainda segundo a PF, o avião apreendido é objeto de sequestro criminal em outro inquérito policial, e as circunstâncias da utilização proibida da aeronave estão sendo apuradas. O valor total da apreensão é de cerca de 23 milhões de reais. A Polícia Federal abriu um inquérito para averiguar se houve prática dos crimes de usurpação de bens da União e receptação dolosa. Segundo documentos apreendidos, a carga de ouro saiu do Mato Grosso e do Pará. Pela primeira vez na história do sistema do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o número de alertas mensais de desmatamento ultrapassou os 1.000 km² no mês de abril. Os alertas de desmatamento na Amazônia passaram de 1.000 km² em abril e bateram recorde para o período. Os dados são do Sistema de Alertas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Os estados com maior área sob alertas de desmatamento em abril foram Amazonas, Pará, Mato Grosso e Rondônia. De acordo com o observatório, o cenário é ainda mais grave, já que abril é o mês de chuvas na Amazônia. No mês anterior, em março, já havia sido pontuada essa alta de alertas em época de chuvas. Isso aponta que o período de 2021-2022 na Amazônia pode superar os 15.000 km² desmatados até julho. E agora a gente vai falar sobre o Dia das Mães que está chegando, porque os presentes estão mais caros neste ano. O aumento médio no preço é de 10,6%, de acordo com um levantamento da Confederação Nacional do Comércio. Foram pesquisados os 26 produtos mais procurados nessa época. Pela primeira vez, nenhum dos 26 itens que compõem a cesta de bens e serviços para o Dia das Mães apresentou queda de preço na comparação com o ano anterior. A pesquisa foi feita pela Confederação Nacional do Comércio. O aumento médio dos produtos foi de 10,6%, a maior variação da série histórica, que teve início em 2013. Entre os itens que mais tiveram alta estão os refrigeradores, fogões e móveis para residências. Com isso, a tendência é pela busca de presentes mais baratos. O ramo dos vestuários, calçados e acessórios deve continuar a responder pela maior fatia das vendas, com previsão de aumento de 1,4% em relação ao ano passado. Já o segmento de utilidades domésticas e eletrônicos deve ter queda de 9,3% e o de móveis e eletrodomésticos de 9,5%. O Dia das Mães é visto como a data mais importante para o comércio no início do ano. É considerado, inclusive, o Natal do primeiro semestre. A previsão é que, esse ano, o comércio movimente 14 bilhões de reais, 2% a menos do que no ano passado. E para quem ainda não comprou presente, as flores não deverão faltar na casa da maioria dos brasileiros neste domingo. Um presente infalível para agradar as mães no dia reservado especialmente para elas. A Érica já sabe que a mãe gosta de ganhar flores todos os anos. E a dona Naoko já escolheu a preferida. Eu gosto mais de orquídea. Pois é, quando se trata de Dia das Mães, as flores estão os presentes mais procurados. Rosas, tulipas, begônias e a campeã, orquídea. O Rafael está cauteloso, mas espera vender bem este ano. A expectativa é boa, uns 40% em relação ao ano passado de crescimento, mas a gente foi bem com o pé no chão esse ano. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas aponta que pelo menos 127 milhões de brasileiros devem comprar o presente de Dia das Mães. 20% desses presentes são flores e elas ficam apenas atrás das roupas, perfumes e cosméticos. Dia das Mães é o queridinho das flores, até porque as flores aparecem como o segundo item mais desejado aí como presentes, de intenção de presente para as mães nessa data, então não pode faltar. E a flor também sempre acompanha, né? O presente para as mães, para as vós, para as tias, as madrinhas e a sogra, a própria esposa, né? Então
a flor ela tem esse simbolismo mágico aí para representar essa data. E quem pensa que os presentes ficam apenas naquele buquê ou arranjo está enganado. A Evelyn tem uma empresa de decoração e ela diz que os filhos estão investindo mais. Uma variedade de produtos que você pode associar ao presente, tanto para a mãe, para vários momentos especiais, né? Eu acho que aqui você consegue encontrar bastante variedade. Não importa qual o presente, o tamanho ou o valor. O mais importante é não esquecer dessa pessoa tão especial. Que lindas! Agora vamos falar do tempo. A Serra de Santa Catarina amanheceu com geada e temperatura negativa nesta sexta-feira. Na localidade do Vale dos Caminhos da Neve, em São Joaquim, a vegetação ficou coberta pelo gelo que se formou durante a madrugada. A mínima no estado foi registrada em Urupema, onde os termômetros marcaram menos 1,4 graus. Agora vamos juntos ao vivo com a câmera 3 até a Praça da República, aqui na região central de São Paulo, ver como está o tempo nesse momento. Olha só, nublado, gelado e a cara da preguiça. De volta comigo? Vamos conferir a previsão para hoje e também para o final de semana em algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, começando por São Paulo, que é onde estamos localizados. Hoje a temperatura não vai passar dos 22 graus. No sábado, o tempo deve continuar encoberto, com máxima também de 22. Já no domingo, o sol deve voltar a aparecer, mas a máxima não vai passar dos 23 graus. Em Itajaí, Santa Catarina, a máxima hoje não passa dos 22. O final de semana será instável por lá, com máxima de 21 graus no sábado e também no domingo. Para finalizar, em Vitória, no Espírito Santo, o final de semana será marcado por chuva volumosa e a temperatura não vai ultrapassar os 27 graus aí nos 3 dias, um pouco mais quente. E veja a seguir, Ucrânia denuncia que forças russas continuam com ofensiva contra a siderúrgica em Mariupol. E ainda, grupo de 4 astronautas volta à Terra após ficar quase 3 meses no espaço. Em instantes, voltamos já! Já estamos de volta, ao vivo, 1h17 pelo horário de Brasília. E o assunto agora é a vacinação contra o coronavírus aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 431.279.000 doses de vacinas contra a Covid-19. De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,24% dos brasileiros, enquanto pouco mais de 77% das pessoas tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço chegam a 41,84% dos brasileiros. E uma boa notícia, quase 58% das crianças tomaram a primeira dose e 27,7% já estão totalmente imunizadas com as 2 doses. Agora falamos do conflito no leste europeu. Olha só, a Ucrânia denunciou nesta sexta-feira que as forças russas continuam com a ofensiva contra uma siderúrgica em Mariupol, apesar do anúncio de trégua. Enquanto isso, é aguardada a retirada de mais civis do local. As forças russas continuam a ofensiva contra a siderúrgica de Azovstal, último polo de resistência ucraniana em Mariupol. A afirmação foi feita nesta sexta-feira pelo Ministério da Defesa ucraniano, 2 dias depois que o exército russo anunciou uma trégua para a retirada de civis ainda refugiados no complexo.
Na cidade de Mariupol, o bloqueio das forças de defesa ucranianas em torno da siderúrgica Azovstal continua. Em algumas áreas, com apoio aéreo, o inimigo retomou suas operações de ataque para assumir o controle do território da usina. Um novo comboio da ONU deve chegar a Mariupol nesta sexta-feira para evacuar mais pessoas de Azovstal. Estima-se que cerca de 200 civis ainda estejam presos na rede de corredores subterrâneos da siderúrgica, onde também resistem as últimas unidades de defesa ucranianas. As autoridades da Ucrânia informaram que quase 500 civis foram retirados da cidade de Mariupol, que está sob cerco e bombardeios das tropas russas. Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, criticou o novo pacote de sanções que a União Europeia pretende impor à Rússia. O novo embargo prevê suspender toda a importação de petróleo russo. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, afirmou nesta sexta-feira que a União Europeia ultrapassou o que ele considerou uma linha vermelha ao querer suspender as importações de petróleo russo. Em uma entrevista a uma rádio, o líder ultranacionalista afirmou que a decisão atenta contra a unidade demonstrada pelo bloco desde o início da guerra na Ucrânia. Depois de manifestar oposição na quarta-feira ao projeto de embargo, Orbán foi mais contundente nesta sexta. Para que uma sanção seja adotada no bloco, é necessária a unanimidade dos 27 membros da União Europeia, como foi o caso nas 5 primeiras séries de medidas. Para este sexto pacote, a Comissão Europeia prevê a proibição de todo o petróleo russo bruto e refinado transportado pelo mar e oleodutos até o final do ano. A Hungria é totalmente dependente do petróleo russo. Orbán afirmou que um possível embargo seria equivalente a uma bomba nuclear na economia do país. E ontem foi dia de eleições no Reino Unido e os resultados estão sendo divulgados aos poucos. Mas o que se sabe até o momento é que o Partido Conservador perdeu importantes redutos dominados há anos. Conservadores britânicos perderam importantes conselhos distritais em Londres em eleições consideradas como teste para Boris Johnson. Apesar de debilitado pelos escândalos, o premier pode sobreviver se o principal partido opositor obtiver resultados ruins. O Partido Trabalhista, principal força de oposição, conseguiu o controle do simbólico distrito de Westminster, sede do poder político britânico, pela primeira vez desde a criação do distrito, em 1964. Outros redutos conservadores importantes de Londres também foram conquistados pelos trabalhistas, como Barnet e Wandsworth. No poder há 12 anos, os conservadores podem estar sofrendo com o desgaste de 3 anos de mandato de Boris Johnson, em um contexto de descontentamento pela disparada da inflação, que pode superar os 10% neste ano. Johnson afirmou que foi uma noite complicada para os conservadores em algumas partes do país, mas afirmou que há outras regiões que a performance foi boa. As eleições foram realizadas na quinta e, pela manhã de sexta, haviam sido contabilizados os votos em 1/3 dos conselhos ingleses. Várias perdas do Partido Conservador não foram parar nas mãos do principal rival, mas foram para o centrista Partido Liberal Democrata e para o Partido Verde. Na Irlanda do Norte, a população votou para eleger deputados do Parlamento Regional Autônomo, do qual deve sair o próximo governo local, que poderia ser responsável por um verdadeiro terremoto político. Os resultados só devem ser conhecidos a partir de sábado, mas as pesquisas davam o primeiro lugar ao Sinn Féin, ex-braço político do IRA, que defende a reunificação da Irlanda. Seria a primeira vitória do grupo desde a divisão da ilha em 1921. O desabamento de um prédio no centro da China na semana passada deixou 53 mortos. O número foi atualizado após o término do trabalho de resgate das autoridades nesta sexta-feira. O balanço anterior relatava 26 mortes. A atualização foi divulgada pela emissora estatal CCTV nesta sexta-feira, quando os trabalhos de resgate foram encerrados. O veículo detalhou que todas as pessoas presas e incomunicáveis após o acidente foram encontradas. No total, 10 pessoas foram resgatadas com vida e 53 não resistiram ao desabamento. O último sobrevivente encontrado ficou quase 6 dias sob os escombros. 11 pessoas foram detidas por suspeita de ligação com o desabamento do prédio, que tinha apartamentos, um hotel e um cinema. A suspeita é que relatórios de segurança do prédio tenham sido falsificados. Desabamentos não são incomuns na China por causa dos padrões de segurança e construção fracos e pela corrupção entre os funcionários encarregados da fiscalização.
Falta apenas um mês para o jubileu de platina da Rainha Elizabeth II e os preparativos no Palácio de Windsor seguem a todo vapor. Milhares de pessoas são esperadas para o evento. O 70º aniversário da rainha no trono é um recorde para o monarca britânico. O marco vai ser comemorado em todo o Reino Unido de 2 a 5 de junho, com grandes festividades. Acho maravilhoso. Ela colocou toda a sua vida pelo país e para as pessoas do país. Trabalha tão duro, não há ninguém como ela. Em Windsor, onde a monarca vive, cerca de 40 quilômetros a oeste de Londres, as ruas do centro já estão decoradas com bandeiras britânicas e faixas anunciando as festividades. E os turistas já começam a chegar. É uma coisa incrível de testemunhar na minha vida e espero passar esse tipo de celebração e orgulho para a minha futura geração. Mas sim, é uma honra poder estar vivo durante esse tempo e 70 anos no trono é a primeira vez que o monarca faz isso. Então, é maravilhoso estar aqui durante a celebração. Vejo muita coisa nas lojas, muita comemoração. O comércio após a pandemia está se recuperando pouco a pouco. Ainda não está normal, quer dizer, em termos normais, eu poderia dizer que ainda está muito calmo. Mas hoje, estamos começando a ver turistas estrangeiros de volta ao país. O poder de compra ainda não está normal, mas esperamos que melhore, especialmente em um mês mais ou menos. Em tanto tempo de reinado, Elizabeth II segue sendo amada pelos súditos, apesar dos escândalos envolvendo vários membros da família real. E um grupo de 4 astronautas, 3 americanos e 1 alemão, voltou nesta sexta-feira aqui para a Terra. Pois é, eles ficaram quase 3 meses no espaço. Vamos ver. Os astronautas da NASA Kila Barron, Rajachari, Tom Marshburn e Matthias Maurer, da Agência Espacial Europeia, deixaram a Estação Internacional Espacial na quinta-feira, às 2h20 da madrugada, no horário de Brasília. Depois de 23 horas de trajeto, a cápsula Dragon em que viajavam pousou na costa da Flórida na madrugada desta sexta. Batizada de Crew 3, a tripulação passou os últimos dias a bordo da ISS para realizar operações de transferência com a Crew 4. Este último grupo também é composto por 4 astronautas, 3 americanos e 1 italiano. Esta foi a 6ª aterrissagem de uma cápsula Dragon tripulada da SpaceX, que tem transportado astronautas para a ISS a serviço da NASA. Os membros da Crew 3 fizeram vários experimentos científicos. Eles estudaram, por exemplo, como o cimento endurece na ausência da gravidade, algo que pode ser útil para futuras construções, inclusive na Lua. E essa edição fica por aqui, mas muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até mais. Não se esqueça que daqui a pouquinho o Kleber Werneck chega com mais informações. Uma boa sexta-feira para você e até mais.